Por que é que os espíritos, então, se comunicam através de alguns médiums? Como isso acontece? Por que que alguns são escolhidos para serem comunicadores, né? Para serem o telefone, vamos dizer assim, de um plano para outro, e outros não? Por que que acontece essa comunicação? Qual é o nível de interferência? O quanto esses espíritos interferem na nossa vida, o quanto de autonomia nós temos, o quanto a gente recebe interferências deles, seja na nossa psique, seja no nosso dia a dia. É possível, por exemplo, um espírito fazer a psicocinesia, que é mexer qualquer elemento material através da própria força do pensamento, ou do magnetismo animal, enfim. Veja só, Cristo foi o grande disseminador da imortalidade da alma, né? Ele desencarna, se materializa lá na frente para mostrar: eu continuo existindo. A morte não é o fim, tá? Então há uma relação muito forte entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Hoje nós estamos aqui, mas daqui um dia nós voltamos para o verdadeiro lar. Para falar a verdade, nós nunca saímos dele, né? Nós só estamos ligados a um corpo material. Mas quando nós nos desligamos, nós estamos em uma outra dimensão, que é o que nós chamamos de mundo espiritual. Allan Kardec vai dando alguns nomes, claro, para conseguir criar ali uma didática de ensino. Então nós vamos estar no mundo espiritual. Então veja só, o Cristo começou trazendo uma comprovação da imortalidade da alma. Enquanto Allan Kardec, aí não era só um Cristo, foram muitos espíritos se comunicando, tá? Para poder trazer informações de como é do lado de lá. Nós precisávamos entender determinadas coisas para tentar balizar as nossas ações do lado de cá, para tentar realizar um progresso mais rápido. Porque nós não sabemos, porque assim... São informações para um raciocínio mais certo, né? Mais certo, mais correto, de como nós devemos viver a vida aqui. Uhum. Nós temos que ter essa percepção, porque uma vez entendendo que somos realmente espíritos imortais e que o nosso retorno tranquilo ou, né, turbulento ao mundo espiritual depende de qual foram as nossas ações aqui, lei de causa e efeito, tendo essa visão, a gente pode fazer escolhas mais acertadas. Sem essa visão já era. Então o Espiritismo traz detalhes, comprovando isso daí, tá? Para a gente poder realmente tentar realizar esse progresso. Então veja só, não tem como... o Espiritismo ele é muito lúcido nessa questão, da questão da comunicação. Não é por qualquer coisa que nós nos comunicamos com os espíritos. Allan Kardec ele vai deixar claro lá, né? Tem que ser com objetivos nobres a comunicação. Os espíritos não estão aí ao nosso bel prazer para querer se comunicar a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Né? E isso, Allan Kardec ele vai deixar isso claro. Tem que ter um objetivo. Por que eles vão ficar perdendo tempo com a gente se não tiver um objetivo? Né? Evolutivo, no caso. Exatamente, que é um objetivo de compreender alguma coisa. Hoje, como nós temos já um manancial de informações nas próprias obras da codificação, a gente nem se utiliza mais da evocação. Né? Porque eu mesmo falo assim pro pessoal. O pessoal fala assim, por que a gente não evoca? Eu falei, eu vou evocar para quê? Pra gente perguntar. Perguntar o que não tá nas obras da codificação. Vou evocar um espírito para ele olhar para minha cara e falar assim, você leu o livro dos espíritos? Você leu o Evangelho? Você leu tal obra? Você leu tal obra? Rapaz, não faz sentido. Tudo ali. Tá tudo lá. Eu falei, não tem o que a gente perguntar. Então a gente, não é que é proibido, não é proibido, eu poderia evocar. Então hoje a gente se utiliza mais daquilo que nós chamamos das comunicações espontâneas. Né? O médium se coloca ali, né, predisposto a uma comunicação, e se algum espírito quiser se comunicar, ele se comunica. Que era o que acontecia com o Chico. O Chico até usava o termo lá, né? O telefone toca de lá para cá. Não falando que era proibido evocar, mas no caso dele, ele era aquela médium mais passiva, ele esperava. Por quê? Porque não era ele que ditava a necessidade, mas o público que estava ali, né? As cartas para as mães. Qual mãe vai ser consolada hoje? Não era ele que determinava isso. Então, o espírito do filho... Até porque escolher é muito difícil. Todas as mães chorando, sofrendo. Como que eu vou escolher? Essa aqui. E será que todos os filhos já estavam em condições de dar uma comunicação? Então, assim, vinha aquele filho, dava a comunicação, atestava, comprovava, né, que era realmente filho, porque falava de coisas que só a mãe sabia, o Chico não tinha como saber, e deixava a carta para a mãe lá, de certa forma, consolando. Então, o Chico fez um trabalho maravilhoso. E hoje nós somos assim, nós somos médiuns mais passivos. Né? Então, nós dialogamos com espíritos, né, medianos, que normalmente vêm trazer uma mensagem de consolo diante de algumas dificuldades que a gente vive, né, ou vêm, né, espíritos sofredores, né, que às vezes eles são trazidos ali por choque anímico, né, porque eles têm a relação com a parte material do médium, né, e tem uma relação, no momento da comunicação, ele capta fluidos materiais do próprio médium que gera o choque anímico para ele poder perceber determinadas realidades que não está conseguindo perceber ainda. Mas isso sim, né, não é o grande objetivo, né, mas acontece, tá, nas reuniões mediúnicas. Agora, por que só alguns são médios e outros não?
O médium não é uma pessoa especial. Tem muitas pessoas que falam assim, não, médium é um ser especial. Não é. Rapaz, quem tem a mediunidade tem uma oportunidade de progredir com uma visão clara do mundo espiritual, que normalmente nós não temos. Então, o que ele tem na mão é uma responsabilidade muito grande de progresso. Hoje ele está médio, não quer dizer que na próxima reencarnação vai ser. Pode ser outros, porque depende da experiência que nós temos que viver aqui na Terra para realizar determinados progressos. Essas pessoas estão precisando viver essa experiência, que para alguns é muito dolorosa. Porque eu costumo dizer assim, rapaz, você vê espíritos o tempo todo, não deve ser fácil, entendeu? Para aqueles que têm evidência, né? Quase nunca é um espírito também alegre e saltitante, né? Sempre alguém precisando de ajuda, né? Sofrendo, ou alguém né? que de repente queria te fazer mal. O próprio Divaldo relata, né, de um espírito que perseguiu ele durante muito tempo, né, querendo fazer mal para ele. Até um dia que o Divaldo, né, adotou uma criança, né, e aí ele parou de perturbar o Divaldo, justamente porque aquela pessoa que estava reencarnando era a mãe dele na existência anterior. Ele falou, ó, ele chega e ainda pergunta pro diabo, você vai amá-la, né? Você vai respeitá-la como se fosse seu filho? Ele falou, vou, porque o Divaldo, quantas crianças ele já adotou lá na Mansão do Caminho, né? Então, amou aquela criança. A partir daí, ele percebeu que o Divaldo queria era o bem, e o espírito deixou de perturbá-lo por conta de algo, né, algum problema que ele e o Divaldo tiveram numa outra existência. Mas ele compreendeu que o Divaldo era capaz de amar, e ali ele começa a respeitar o Divaldo e para de criar situações. Então, assim, não é uma situação fácil. Divaldo conta, ele trabalhava em repartição pública, né? Ele tinha um problema sério, porque quem chegava e encostava ali no balcão, na época, para ser atendido, ele não sabia se era uma pessoa viva reencarnada ou era um espírito, porque ele não conseguia ter percepção diferenciar de tão nítido que era para ele. Então, um companheiro de trabalho dele lá, sabendo dessa situação, chegou para ele e falou assim, olha, Divaldo, porque várias vezes ele foi pro balcão e tava conversando lá, sem ninguém na frente, o pessoal olhando pro Divaldo, o que tá acontecendo? Imagina a situação. Né? O filme dele é muito engraçado, é retratado isso no filme dele, né? É muito engraçado. Ele conversando, pois não. Tô conversando com um casal aqui, mas tá conversando com quem? É um casal aqui, mas esse cara já morreu faz tempo já, né? Não tem ninguém, não. Aí alguém teve piedade dele lá e falou assim, olha, Divaldo, vamos fazer o seguinte, toda vez que chegar alguém no balcão, você olha pra mim, né? Eu olho pra você e te falo, pode ir que é vivo, pode conversar lá. Então veja só a percepção. Mas o Divaldo, apesar de ter esse constrangimento de quem vai compreender essas coisas, o próprio Chico Xavier, quando a gente vê a história dele, passou por várias situações, né, difíceis, né, no começo, né, na sua infância, com relação à mediunidade. Porque, é claro, não é agradável, né, num primeiro momento. Depois que você compreende, aí você tem uma oportunidade. Gente, você está vendo o desenrolar da vida depois da morte, estando aqui. Você está tendo a comprovação, né, entendeu, de que os espíritos estão ali. Tá? Você está vendo para quem vê, você está ouvindo para quem ouve, né? Enfim, você psicografa. Psicografia é uma coisa muito forte, o braço como se tivesse vontade própria, você não faz nada, psicografa, né? Aí nós conversamos até, né, antes da gente começar aqui, quantidade de livros que Chico escreveu, né, quantidade de autores, né, temas tão variados, né, que comprova que realmente não foi ele que escreveu. Então, assim, para o médium é de fundamental importância, é uma ferramenta de progresso, né? Então, hoje é o momento dessas pessoas. Amanhã pode ser a nossa, né? Até tem um companheiro espírita, né? Alberto Almeida, ele fala assim, rapaz, até o meu gatinho vê espíritos eu não vejo, porque ele também não tem mediunidade. Ele fala com um tom de humor, né? Fala assim, porque até o gatinho vê e se assusta eu não vejo, né? Porque não é o momento dele, né? Não foi nessa vida. Hoje ele tem outro papel a desempenhar. Então a gente reencarna e as nossas experiências terrenas, elas estão adequadas às necessidades que nós temos de progredir. Se eu tenho que progredir naquela área, naquela situação, então nós vamos ver experiências daquele tipo para conseguir realizar o progresso, né? Olha o espírito encarnado, mas esse está encarnado. Esse está encarnado. Então a gente vê que o médium ele tem essa responsabilidade, não é nem um ser especial. Ele não é um ser como muitos médiums se acham, infelizmente, eles acham que tem uma importância maior do que as outras pessoas, não tem importância. Tá? Eles são seres humanos, como qualquer um de nós, mas tem uma ferramenta ali que pode ajudar se ele souber usar a ferramenta. Eles têm uma importância na evolução da humanidade, né? Mas não uma importância enquanto personalidade, né? Não. Como qualquer um nós temos uma importância muito grande na evolução da humanidade. Vai depender das escolhas que nós fazemos, das ações que nós temos em sociedade para poder ajudar no progresso da humanidade, né? Então, ele só tem uma ferramenta a mais.